Shalom, Roy Boas Nerds aqui. Vamos começar mais um nível do discipulado. Hoje é o nível 2, já tem tempo que eu deveria ter feito, mas vamos continuar. Começando pela leitura básica daquele texto que é a base desse discipulado, Hebreus capítulo 6, que diz o seguinte: portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Então, nós estamos fundamentando o arrependimento das obras mortas. Nós falamos um pouco sobre as obras mortas no áudio passado. Hoje eu quero dar nomes aos bois de algumas obras mortas que nós precisamos deixar, nós precisamos largar. O primeiro texto que eu quero abrir está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E eu pergunto para você, o que é uma pessoa justa? Existem 5 níveis de proximidade entre você e Deus. O primeiro nível é o ímpio. O ímpio não conhece a Deus, não conhece a lei de Deus e vive segundo os seus preceitos, a sua religião, a sua fé, a sua crença, a sua moral, a sua ética. Ele vive segundo isso. O pecador, por sua vez, conhece e não está nem aí. Ele não luta contra o pecado. O santo conhece a lei de Deus e luta contra o pecado. E faz aquilo que é necessário para a salvação. Ele não tem preocupação em ser melhor. Ele faz aquilo que é necessário. Igual me perguntar, eu preciso guardar o sábado para ser salvo? Não. Não. E você não deixa de ser santo por não guardar o sábado. Mas, se você quer ser perfeito, aí você vai guardar o sábado. Existem mandamentos que não são para a morte. E esses, é claro, a gente não vai deixar de praticar, mas a gente sabe que eles não vão nos afastar de Deus da mesma forma que um pecado para a morte. Inclusive, nesse mesmo texto, existem alguns pecados para a morte que nós devemos evitar. Está bem? Depois do santo vem o justo. O justo se aperfeiçoa na lei de Deus. Então, o máximo que ele pode, ele vai cumprir. Tudo que está à mão dele, ele vai fazer. O justo é um nível maior. Por quê? Todas as promessas de Deus são para os justos, não são para os santos. Poucas são para os santos. Claro, existe uma promessa para o santo, muito boa, que é o seguinte: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você é santo, você pode ver a Deus. Mas existem outras promessas que são para o justo, mas não são para o santo. A pessoa se santifica e reclama: Deus, mas por que está escrito isso e não acontece na minha vida? Porque é uma promessa para o justo, não é uma promessa para o santo. Você vai precisar se dedicar mais. Então, tem um texto que diz, agora eu não lembro onde, e eu espero que eu fale certo, que diz que o homem bom deixa herança para os seus filhos, mas a riqueza do pecador, essa será dada aos justos. Então, se eu sou justo, eu tenho direito à riqueza do pecador.
Mas será que eu sou justo? Porque se eu não sou, eu não tenho direito. E não adianta o que eu faça, não vai acontecer comigo. Por quê? Porque tem uma condicional. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia olhando as condicionais. Todo mundo canta aquela música do Nani Azevedo: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Você tem ouvido a Deus atentamente? Tem obedecido seus mandamentos? Então não adianta você pegar esse final e esquecer do começo. Por quê? Porque toda a Bíblia tem contradições? Entre autores tem. Alguns autores têm umas contradições entre si. Comum, são 1.400 anos de história, não era de se esperar que todo mundo ia concordar 100%. É claro, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo possuiu eles passaram a escrever como uma carta de psicografia. Não, ele inspirou e eles tentaram trazer aquilo que eles entenderam, que é a parte mais difícil. Quem profetiza sabe o tanto que é difícil você trazer o que você está vendo, o que está ouvindo, o que está sentindo, de uma forma que a pessoa entenda. É muito difícil, não é fácil. Muitas vezes acontecem erros porque a pessoa não soube interpretar, né? Então, é uma inspiração, não é uma incorporação, é uma inspiração. Por isso, às vezes, você vê temas que parece que não fecham. Por quê? Porque são pensamentos diferentes, de autores diferentes, que só pelo Espírito você vai descobrir o que é o certo ali, o que Deus realmente quis dizer. E tem outras coisas que são assuntos tão banais, são coisas tão pequenas, que não faz diferença. Sinceramente, não faz diferença. Tem pessoas que gostam de dizer: a Bíblia foi adulterada. Cara, são pouquíssimas coisas e nada mexe na mensagem central. Qual que é a mensagem central? A salvação do homem para que ele se relacione com o Eterno. Essa é a mensagem principal. E você não vai ver, em momento algum, essa mensagem sendo ferida. Está bem? Então vamos prosseguir. Um texto que diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Eu vou trocar essa tradução, só um segundo. Tem um amor pela NVI que vocês não fazem noção. Vou ler de novo. Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Quem pratica um desses pecados não reina, não pode reinar em vida, porque ele não herda o reino de Deus. Simplesmente não herda. Não tem como herdar. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Yeshua HaMashiach e na Ruach Elohim, no Espírito de nosso Deus. Bom, disse que Coríntios é uma resposta de Paulo a uma carta que ele recebeu. Então, se é uma resposta de uma carta que ele recebeu, tudo me é lícito é algo que os coríntios falaram. E Paulo responde: tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada domine. E aí ele faz mais uma citação do que eles disseram. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Ou seja, não, mas o corpo foi feito realmente para ter relações. E Paulo responde: mas Deus destruirá ambos.
O corpo, porém, não é para a imoralidade. O corpo, porém, não é para a imoralidade, porneia. É a raiz da palavra pornografia, que é toda e qualquer forma sexual que está fora dos princípios de Deus, está fora da Torá. Mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Por seu poder, Elohim ressuscitou o Adon, o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros do Mashiach? Tomarei eu os membros do Mashiach e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Os laços de alma, as ligaduras de alma. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, quando eu me uno com o Senhor, eu sou um espírito com Ele. Aquilo que eu faço, o Senhor está vendo. Aquilo que eu penso, o Senhor está vendo. Eu sou um com Ele. E da mesma forma que Ele participa de mim, eu participo dele. Nós dois somos unidos. Isso é unção. Ela tem níveis, né? O nível inicial é a salvação. João 12. Ora, todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para ser filho de Deus, você recebe uma pequena porção de unção. Para o ministério, você vai crescendo na unção. E para ser rei, você também vai crescendo na unção. 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Se você peca sexualmente, você peca contra o seu próprio corpo. E o seu corpo é o quê? Templo do Espírito. E se o seu corpo está sujo, o seu templo está sujo, o Espírito não quer habitar. Simples. Você está apagando o Espírito. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito de Santidade, a Ruach HaKodesh, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, a minha pureza sexual glorifica a Deus. Você se separar da sua esposa no estado de nidá. O que é nidá? Nidá é o momento da menstruação. Na verdade, significa separação, né, para ser mais exato. E nesse momento, você vai contar do dia que se encerra. Você conta 7 dias. Não voltou? Pronto. Se você tem uma piscina, se você tem uma sinagoga para ir, você faz a sua imersão. Se você não tem, toma pelo menos um banho, né? E aí, depois desses 7 dias, sua esposa está pura novamente, vocês podem voltar a ter relações. Ah, Gustavo, tem que dormir em camas separadas? Hoje eu penso que não, porque hoje tem absorvente, né? Agora, se o sangue encosta em você, você se torna impuro. Impuro, se eu não me engano, nesse caso, até o pôr do sol, tá? Ainda falando sobre impureza, se você expele sêmen, você está impuro até o pôr do sol, tá bom? Você está impuro até o pôr do sol. Estando impuro, você não pode ministrar. Como assim? Se você está impuro, você não pode anunciar o evangelho, você não pode cantar, tocar, pregar. Não, porque você está impuro. O seu corpo não está totalmente apto para que você possa exercer o seu ministério. Então, Gustavo, mas eu tive uma relação de tarde e o culto é à noite. O culto você vai, toma seu banho e vai. Agora,
a relação foi após o pôr do sol, aí você vai ter que arrumar um jeito. Você não pode ministrar, porque você está impuro diante do Senhor. E a impureza é terrível. É terrível. Igual as pessoas me perguntam, mas eu tive uma poluição noturna. A poluição, o sonho erótico acompanhado de poluição, é comum, faz parte do corpo. Está em Deuteronômio que se algum soldado tiver poluição, ou seja, vai ter, porque é normal. Se algum soldado tiver poluição, que ele seja apartado do arraial. Está em poluição? Você está impuro. Então vai, toma seu banho, fica separado até o pôr do sol, né? Continuando, eu acho que o próximo texto, que traz uma lista interessante, é Gálatas 5, 19, um texto conhecido, que diz assim, vou ler do 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Agora eu vou explicar isso. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne... Peraí, ele mudou de assunto? Não. Então, que lei é essa? A lei da carne, a lei do pecado, que nós vamos ler agora em Romanos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, que eu acabei de comentar, e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, o resultado da unção na sua vida, que prova que você é batizado no Espírito Santo, é amor, alegria e paz, paciência, amabilidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei, não tem nada na lei que proíba essas coisas. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se você crucificou a carne, não significa que ela morreu, mas significa que ela não pode sair do lugar onde ela está. Quem está crucificado não tem mais vontade própria. Não pode agir, porque está crucificado, atado de mãos e pés. Então, se você crucifica a carne, por mais que ela grite, por mais que ela se esguele, você não vai dar moral. Ela está crucificada. Foi como uma pessoa que me perguntou, mas eu era homossexual e continuo tendo inclinação, continuo tendo desejo. Eu falei, essa é a sua carne, ela não vai embora, ela não vai sumir. Mas você vai dar vazão a ela? Não. Essa atração vai continuar, mas você vai dar vazão? Não vai. Não vai. Por quê? Porque eu já estou crucificado com o Messias. E agora não vivo eu, mas o Messias vive em mim. Por quê? Porque, como nós acabamos de ler, eu sou o templo do Espírito de Santidade. Então, eu sendo templo, eu passo a fazer a vontade do meu Senhor, daquele que habita em mim. Por quê? Eu sou hospedeiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E para que eu possa reinar, eu vou dar vazão para que a vontade dele seja cumprida, ao passo que a minha vontade se anule. E as pessoas geralmente olham para as grandes coisas. Vou largar o homossexualismo, eu vou largar o adultério, eu vou largar a mentira,
Eu vou largar isso, vou largar aquilo, aquilo outro. E vai chegar num ponto que a pessoa começa a desleixar, porque ela pensa, isso é pequeno, isso é mínimo, isso não é quase nada. Não, mas Deus me entende. Veja o que diz Eclesiastes 10. 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a honra e a sabedoria. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra vocês, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. E aí segue. Uma pequena mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume. Então, uma mosquinha que seja, uma Maria fedida que seja, acabou. Acabou. Vai feder. Vai feder. É por isso que você olha para grandes homens que caíram um dia, como William Branham, por exemplo, Jimmy Swaggart e vários outros. Você olha e fala, meu Deus, mas que ministério glorioso. A.A. Allen, se eu não me engano. Quem mais caiu? Esse caiu e foi feio. José Luiz Miranda. Até 1990 ele tinha palavras incríveis. Só que a cobiça, a fama, subiu o coração. E ele passou a falar coisas terríveis. No fim da vida ele se declarou o próprio Jesus, sendo que não é. Por quê? A pequena mosca produziu mau cheiro. De que ele morreu? Cirrose. Uma pequena mosca, escondida, nunca tratada, nunca liberta. No dia que aquilo vazou, explodiu. Então existem pessoas que se controlam. Elas não são libertas, elas são controladas. Se controla, não conta para ninguém, não pede ajuda. Chega uma hora que explode. E quando explode, muitas vezes não consegue voltar. Porque nunca se deixou ser liberta. Porém, nós cremos na palavra que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho me libertou, e eu tenho buscado o Filho, eu tenho investido tempo no Filho, eu vou permanecer livre. Agora, se o Filho me libertou e eu não estou nem aí para o Filho, eu vou me perder mais uma vez. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos e lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então vai ficar de fora. Vai ficar de fora o cão, o feiticeiro, o imoral sexualmente, o assassino, o idólatra, o que ama e pratica mentira. Vai ficar de fora. E aí você pergunta, o que é o cão? O cão é o animal? Não. O cão, no aramaico, é um termo muito pejorativo para homens, geralmente homossexuais, ou idólatras, prostitutos, pagãos e gentios, pessoas que não se submetem à lei de Deus. Então, esses são os cães que ficarão de fora, as pessoas imundas. Pronto.
O cão é um animal imundo, eu não posso comer um cachorro. Então, ficarão de fora os cães, ficarão de fora as pessoas imundas, as pessoas que evocam a ira eterna. Essas pessoas ficarão de fora. Essas pessoas ficarão de fora. Então, continuando, tem toda uma questão de parâmetros que nós devemos nos limpar, né? Só na questão sexual, por exemplo, Levítico 18. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Então, quando nós obedecemos, Levítico 18:5, quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos vida, nós vivemos pela obediência. E o que é uma vida? Não é uma vida comum, todo mundo vive. Mas se nós obedecemos, nós vivemos o melhor dessa terra. Se quiserem e me ouvirem, comereis o melhor dessa terra, mas se não quiserem, sereis mortos à espada. Eu vou até abrir Isaías, capítulo 1. Vou ler desde o 6. Abri errado. Deixa eu ver onde eu vou começar. 10. Governantes de Sodoma, governantes de uma cidade ímpia, ouçam a palavra de Adonai. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução, a Torá de nosso Deus Elohim. Para que oferecem tantos sacrifícios? Pergunta Adonai. Para mim? Chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias chatas, cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, eu não suporto mais. Quando vocês estendem as suas mãos em oração, eu escondo de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam o bem, busquem a justiça. Quem que falou mesmo? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Busquem a justiça e acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz Adonai. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é Adonai quem fala. Então, se nós estamos dispostos a obedecer, nós comemos o melhor dessa terra, nós vivemos uma vida gostosa. Eu não estou dizendo que você vai ser rico, milionário, meu Deus, mas você vai ter uma vida gostosa sobre a face da terra. Por quê? Porque a sua riqueza é limpa. Ela não traz uma energia de roubo junto com ela. Então a sua riqueza ela fica, ao contrário da riqueza do ímpio, que vem, vai, ele quebra
E ele rouba para continuar, e aí ele se esconde da polícia e é aquela coisa, aquele inferno. Não, a nossa riqueza vem e fica. E aí, no Levítico 18, nós temos toda uma série de pecados sexuais de parentes, né? E também homossexualismo. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante do animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitam essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou Adonai, Elohim, o Deus de vocês. Então, nós temos que viver uma vida separada. Nós somos chamados a ser separados ao Eterno. A palavra santo significa justamente isso. Separado. Êxodo 19:4. Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como transportei sobre asas de águia, eu os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então o Eterno fez de nós, fez de Israel, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Então, por Israel ser uma nação sacerdotal, ela se torna exemplo para os gentios. E nós, independente se você é judeu, se você foi enxertado, você faz parte do corpo do Mashiach, portanto, você é luz para aqueles que não conhecem o Mashiach, para que um dia eles venham até você, venham até o Mashiach e se unam a ele. Então nós somos exemplo, nós estamos sendo vigiados, nós temos em tábuas de carne a palavra de Deus escrita. O mundo não pega a Bíblia para ler. Tem em casa? Tem, lê, mas não entende. A Bíblia que o mundo lê é você. Como estão as suas ações? Como está o seu testemunho? Apocalipse é bem claro em dizer: eles venceram pelo seu testemunho. Será que você tem um testemunho exemplar? Será que o seu testemunho é exemplar? Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Na Almeida Corrigida Fiel diz assim: por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então eles não só tinham a palavra de Deus, como eles tinham uma vida de testemunho. Era notório que tinha algo diferente ali. Era muito notório isso. Por essa causa é que nós precisamos ser testemunhas vivas. Precisamos ser sal da terra, precisamos ser luz do mundo. E como eu sei se eu estou em pecado ou não? Como eu sei se eu sou sal da terra ou se eu sou luz do mundo? Pela lei do Eterno. Você vai saber se você é ou não sal da terra, se você é ou não luz do mundo.
Romanos 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, se eu conheço a lei de Deus, eu sou julgado pelo quê? Pela lei que eu conheço. Se eu não conheço a lei de Deus, eu sou julgado pelo que está no meu coração, como nós vamos ler. Então, a lei de Deus ela é um parâmetro. Porque imagine, vamos lá. Pega, por exemplo, os lugares que dizem que a lei foi anulada na cruz e não sei o que é errado. Como você define o que é pecado se não tem lei? Aí você vai em uma, galera toda tatuada, você vai na outra, não. Você vai em uma, a galera tem piercing, você vai na outra, não. Você vai em uma, a galera usa saia, você vai na outra, a galera usa calça, e é aquela bagunça. Como eu sei o parâmetro? Pela lei. Porque o que passar da lei é mandamento de homens. O que passar da lei é mandamento de homens. 13. Porque os que ouvem a lei, os que ouvem, não são justos diante de Elohim. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não basta ouvir. Não basta você ouvir a palavra de Deus, entrar por um lado e sair pelo outro. Você precisa praticar. Se você sabe que é errado, por que você ainda faz? Você precisa praticar. Aí sim você será justificado. Por quê? Quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, a partir do momento que uma pessoa, ela não tem Deus, ela não conhece a lei de Deus, mas ela passa a praticar naturalmente as coisas que estão prescritas na lei, para ela tem uma lei. A consciência faz dela uma lei. 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência em seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Elohim há de julgar os segredos dos homens, por Yeshua HaMashiach, segundo o meu evangelho, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Elohim, e sabes a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor de nécios, mestre de crianças, que tem a forma da consciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinarás a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furta? Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégios? Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque é como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. A partir do momento em que eu digo que guardo a lei, mas eu não sigo, mesmo que eu seja circuncidado, mesmo que eu guarde o sábado, se você não está aquilo que está ao seu alcance, se você não está naquilo que está ao seu alcance, você se torna indigno. Não adianta. É como você pensar. Eu vou contar uma história, eu não vou poder dizer nomes, mas eu vou contar bem por alto. Eu conheci uma pessoa de um certo lugar que frequentava uma certa comunidade que um dia estava super atrasado, preocupado, porque ela iria de outro lugar para essa comunidade, estava sem o talite. A preocupação dela era essa, que ela estava sem o talite, ela queria ir bonitinha, arrumadinha, né? Estava sem o talite.
Porém, nesse mesmo dia ela havia batido na esposa. Eu pergunto para você, serviu de que o talite que ela foi buscar em casa se ela não olhou na cara da esposa? Para quê? Não tem utilidade. Qual utilidade tem? O cara bateu na esposa. Você está entendendo o quanto é estranho? Você está entendendo o quanto é sem nexo? Não tem nexo. Porque a partir do momento que você sabe que é errado algo, mas você está preocupado com outras coisas, adiantou o quê? Adiantou nada. Nada. Então, por mais que você queira mostrar uma aparência, você tem que se lembrar do seu interior também. Você tem que se lembrar das coisas pequenas, não só as coisas grandes. É muito fácil se lembrar apenas das coisas grandes. E as coisas pequenas, como faz? Como faz? É por isso que nós precisamos domar o nosso coração, para que a gente possa ser um exemplo. 3.1. Qual logo é a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. A utilidade da circuncisão tem utilidade. A vantagem de ser judeu tem utilidade. Muita. Em toda maneira. Por quê? Primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como um homem qualquer. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Peraí, se não tem lei, como é que Deus vai julgar? Mas, se pela minha mentira, porque diziam que a palavra dele era mentirosa, abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado como também pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, faça mares para que venham bem? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tramam enganosamente. Peçonhas de áspides estão debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo condenável diante de Deus. Preste atenção. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, a lei de Deus diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Debaixo de que lei? Da lei do pecado. Da lei do pecado. Vou mostrar para você, Romanos 7:25, se eu não me engano. Acho que é. Uai, cliquei no 7, foi o 8. Romanos 7:25. Graças a Elohim, por Yeshua HaMashiach, Adonai, nosso Senhor, de modo que com a mente
Eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, quando Paulo está falando mal de uma lei, ele está falando da lei do pecado. Por quê? Porque com a mente dele ele é escravo da lei de Deus. Simples. Mas nós sabemos que tudo que a lei de Deus diz, aos que estão debaixo da lei do pecado, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei vai te dizer, isso é pecado, isso não é, isso pode, isso não pode. E o que são essas obras da lei? Miskar HaTorah. São um conjunto de mandamentos que os rabinos tinham feito, que era tão louco que até o cadarço do sapato tinha ordem para ser feita. Então, é toda aquela lei humana. Não pode usar boné dentro da igreja, uma lei humana. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não prove, não toque. Mas você vai olhar na palavra, cadê? Obra de lei, lei humana. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Yeshua HaMashiach para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Mashiach Yeshua, ao qual Deus propôs pela propiciação pela fé, confiança, obediência e fidelidade, emuná, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Presta atenção. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei dos homens. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Que lei? A lei de Deus. É óbvio que não é a lei do pecado. É a lei de Deus. Que diremos, pois, por ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que a Escritura diz, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que o justifica, o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, assim como também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, por que o Senhor não imputou o pecado? Por causa do sacrifício do Messias. Tendo o Messias se sacrificado, o homem é perdoado. Para quê? Para que não faça de novo. Ele é salvo do pecado, para quê? Para que não peque de novo. É uma segunda chance. Por isso que hoje não temos a pena de morte. Nós não temos a pena de morte. Por quê? Porque nós temos uma segunda chance, uma terceira chance. Através disso, nós somos salvos. Através da misericórdia do Eterno. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Ou seja, a graça veio para te libertar do pecado.
não para você ficar nele. 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabemos que todos fomos batizados em Yeshua HaMashiach, fomos batizados na sua morte? Então, quando nós somos batizados, é como se, eu estou dizendo um símbolo, eu estou dizendo que é como se os nossos pecados fossem tirados de nós e lançados no madeiro. Então nós fomos batizados naquela morte, e quando nós ressuscitamos a imagem que o Eterno nos moldou para ser. Qual que é essa imagem? Jesus. Nós ressuscitamos essa imagem. Então nós fomos ressurretos no batismo, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se a minha vida era ser um traficante, eu não sou mais. Se a minha vida era ser um ladrão, eu não sou mais. Por quê? A partir do momento que eu fui ressurreto, eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou ser uma nova criatura. Pois se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com o Mashiach, cremos que também com ele. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Toda a vida, quanto ao viver, vive para Elohim. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Elohim, no Mashiach Yeshua. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Deixa eu mudar a tradução. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. João falou que a iniquidade é a transgressão da lei. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Sabemos que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornaram-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Está vendo as duas leis? A lei do pecado e a lei de Deus? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ou seja, você saiu debaixo da lei, do pecado, e entrou debaixo da graça, a justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Elohim é a vida eterna, em Yeshua HaMashiach Adoneinu, em Jesus Cristo,
o nosso Senhor. Então, a lei do pecado nos leva a pecar, mas a lei de Deus nos leva à justiça. Cristo nos declarou justos, mas nós precisamos permanecer justos. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a Torá. Então assim, para continuar, eu quero ler outros textos que são muito usados contra a lei de Deus, né? Romanos 10, 4. Nossa, quantas vezes eu já ouvi esse texto? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação daquele que crê. Daquele que nele crê. Vou fazer uma pergunta. Paulo diz assim, Romanos 1,11. Quero ter convosco a fim de compartilhar-vos dons espirituais. Isso quer dizer que acabaram os dons espirituais? Não. Quer dizer que Paulo queria estar com eles para compartilhar, com o objetivo de compartilhar, com o fim, a finalidade de compartilhar os dons espirituais. Da mesma forma, quando se diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que nele crê, está dizendo o quê? Que quem tem a lei de verdade, porque tem a lei falsa, vai chegar a Cristo. E em Cristo ele vai ser justificado junto à lei, porque crê em Cristo. O fim da lei é o Messias, o objetivo da lei é o Mashiach, para a justificação daquele que nele crê. A tradução cristã vai dizer o que? Não, esse é o fim da lei de Deus. Mas o sentido é que Jesus é a finalidade e objetivo da lei. Eu posso mostrar para você Yeshua em cada uma das parashot. Todas elas. Todas elas. Vai ter no mínimo um versículo que fale dele. Sempre Yeshua vai estar ali. Sempre. Salmo 119, 44 diz assim: guardarei a tua Torá para sempre e eternamente. Porque se Yeshua viesse por fim na Torá, isso quer dizer que nós poderíamos matar, roubar, fornicar. Não, pelo contrário, João 14,15, ele diz o quê? Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Fica aqui a dica. Você quer aumentar a assunção? Guarde os mandamentos. Porque Jesus vai rogar ao Pai, e Ele vai aumentar a porção do Consolador. Outro texto muito utilizado, deixa eu abrir aqui rapidão, é Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, peraí, isso quer dizer que eles foram circuncidados? Não disse nada, eu não disse nada. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pondo-a no madeiro. E estando despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles no madeiro. O que foi cancelado? O escrito de dívida. E que escrito de dívida é esse? Os nossos pecados. E que ordenanças são essas? Paulo era apóstolo dos gentios. E havia no muro do templo, o muro da separação, um cartaz. Inclusive, nossa, eu entrei no próximo tema sem ver. Um cartaz que dizia que os gentios não poderiam entrar no templo. Essa era uma ordenança humana. Não tem na Torá nenhum lugar dizendo que gentio não pode entrar no templo. E por que Paulo fala que foi rasgado esse cartaz?
porque para ele o gentil tem todo o direito de se converter à lei. Efésios 2,14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças humanas. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, Israel e gentios, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio do madeiro, pelo qual destruiu a inimizade. Então, enquanto o cristianismo diz que a lei de Deus foi abolida para introduzir a graça, nós sabemos que o real motivo é que essa lei de mandamentos e ordenanças se refere a leis extrabíblicas. Quer ver? Versículo 12. Fala assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então por que a galera era separada? Porque não tinha Deus. Não tinha Deus. Próximo texto, Colossenses 2, 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das Boas Novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se no Mashiach. Ai, Gustavo, tá vendo? Eu posso comer ou beber o que eu quiser. Eu posso fazer a festa que eu quiser. Não preciso celebrar a lua nova ou os dias de sábado. Não, justamente o contrário. Enquanto o cristianismo lê que não se precisa guardar o que se come, o que se bebe, não precisa guardar as festas, é justamente o contrário. Os gentios queriam, porque eles sabiam que eram enxertados em Israel. Eles queriam, mas não podiam. Muitas versões bíblicas dizem, mas o corpo é de Cristo. Isso não tem total sentido. O original diz que o corpo do Messias pode julgar os outros verdadeiros crentes por não guardar bem a Torá. Quando se lê Zacarias 14, 16 ou 19, se encontrará que no milênio se seguirá guardando a festa de Sukkot. E quem não o fará será castigado. Então, esse é um texto muito usado mesmo. Outro texto, Hebreus 8, 13. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se tornou antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, por que essa aliança é diferente? Porque essa é uma aliança onde a Torá foi colocada no coração. Então, além da palavra escrita, nós temos a lei colocada nos nossos corações. E isso você pode encontrar lá em Jeremias 31. Essa é a verdadeira promessa da lei. A lei colocada no nosso coração. Agora um outro texto que também dá muita confusão. Gálatas 4, do 8 ao 11. Diz o seguinte: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, como é que estão voltando aqueles princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos.
Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. A chave para entender isso aqui está no primeiro verso que eu li. Quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos do que por natureza não são deuses. Existe algum outro Deus que deu uma Torá para o seu povo igualzinha à nossa? Não tem. Então, quais eram os princípios elementares, fracos e sem poder? As doutrinas politeístas. E os irmãos gálatas estavam voltando para essas doutrinas. Por isso que foi dito isso. Eles estavam voltando à astrologia, à mitologia, o culto pagão. Nós sabemos claramente que Paulo nunca deixou de ser fariseu. Pelo contrário, ele disse que a lei é santa, é um mandamento santo, justo e bom. O mandamento é santo, justo e bom. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso quer dizer que a lei é uma maldição? Não. Isso quer dizer que Cristo levou sobre ele a maldição que a lei dava contra nós. Como eu li em Levítico 18, existe uma maldição para quem não cumpre aqueles mandamentos. E quem não cumpria no passado, quando ele vem para o Messias, aquela maldição é cortada. Aquela maldição é quebrada. Mas para isso, ele precisa se manter em santificação. Eu mesmo faço, e já fiz muito isso. Senhor, eu me arrependo pelo pecado do pai, da mãe, do tio. Mas, amigo, não adianta eu fazer uma oração de quebra de maldição com você, se você vai continuar naquele pecado. Não adianta, eu gastei meu tempo, joguei saliva no chão. Nós sabemos que existem bênçãos e maldições para quem guarda a Torá. Mas a graça reduz um pouco, não tudo, reduz um pouco das maldições. Entendeu? Então essas coisas mostram pra gente que o Messias, ele ama a Torá. Ele não veio contra ela. Não pensem que eu vim abolir a Torá. Não vim abolir. Eu vim para quê? Para trazer um pleno entendimento. Eu vim para trazer pleno entendimento. Se ele veio para trazer pleno entendimento, para que ele vai abolir? E para que ele vai trazer pleno entendimento se ele vai abolir? Então são argumentos que se contradizem. E de tanto eles serem inculcados e repetidos, e as traduções já foram feitas pensando nesses argumentos, algumas delas, quando você vai ler a Bíblia não faz sentido. E aí parece que o Antigo Testamento não casa com o Novo. E a gente ama tanto Jesus que a gente prefere dar preferência para o Novo. Só que aí que está. Eu não vou interpretar algo antigo com um pensamento novo, mas eu posso interpretar algo novo com um pensamento antigo. Por exemplo, a Cabalá tem suas raízes no hermetismo. Eu posso estudar o hermetismo para entender a Cabalá? Posso. Agora, eu vou estudar a Cabalá para interpretar o hermetismo? Não, porque um é mais velho que o outro. Um influenciou o outro.
Então, dessa forma é que nós vamos nos policiar para não fazer bobagem. Para não fazer bobagem. Então existem vários outros textos, mas esses são os principais. E eu posso dizer algo: a Torá é uma bênção nas nossas vidas. Bem-aventurados os que guardam seus mandamentos e lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem direito à árvore da vida. Nós temos direito à árvore da vida pela nossa obediência. Obediência que gera bênção. E obediência à Torá só gera bênção na vida do crente, nunca maldição. Então comece a orar ao Eterno, pedir ajuda, pedir forças para que você possa ler, entender e aplicar. Seja aquilo que for literal, aquilo que for local, aquilo que for temporal e aquilo que for elevado. Peça sempre ao Eterno para trazer discernimento, para que você saiba aplicar aquilo hoje. Porque muitas coisas não são aplicadas idêntico à forma que era no passado. Mas existe um princípio. E esse princípio pode ser abraçado. Como o dízimo. Hoje, não dá para fazer o dízimo como era no passado, não tem templo. Mas muitos de nós, inclusive eu, e eu não obrigo você, faz se quiser. Você pode fazer o princípio do dízimo. Guardar 10% para as festas, separar 10% para uma caridade, uma instituição ou os pobres. E de 7 em 7 anos, se eu não me engano, existe um dízimo que é só para os pobres. Então, existe um princípio que pode ser adotado ainda hoje. Claro que pode ser adotado ainda hoje. Porque a Torá não é só o que se lê, mas é o que está por trás daquilo que se lê. Amém? Então, que o Eterno possa te abençoar e abrir a sua mente, para que você possa olhar para a Torá e perguntar: cadê Cristo aqui? Onde está o Messias? O que o Messias quer me ensinar com isso? Porque o fim da Torá é o Mashiach, para a justificação daquele que nele crê. Romanos 10:4. Amém? Que o Eterno possa te abençoar grandemente. Bishen Yeshua HaMashiach, com plena emuná. Amém. Vê amém.